noite, sejam bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham as reuniões virtuais no nosso canal. É bom estarmos aqui. Neste momento, damos início à nossa reunião, momento reservado normalmente para o estudo dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nesta oportunidade e demais reuniões do mês de dezembro, reservamos para as reflexões sobre o tema, o Natal de Jesus. Acompanharemos reflexões do nosso irmão no Ideal Espírita, Fernando Danziger, integrante do Lar de Teresa. Fernando, as suas palavras iniciais. Obrigado, Kátia. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Vamos à leitura inicial dessa noite. Cristo nasceu onde? Quando? Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem, e assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abandono de nossa asserção, o testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser.
Chamemos à baila João Evangelista e peçamos-nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirigimos-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações, que deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade, pela manjedoura, que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Vinícius. Senhor Jesus, querido Mestre, cá estamos, Senhor, novamente reunidos em Seu nome, agradecidos pela oportunidade de mais uma noite de aprendizado, de reflexão, de troca. Rogamos a Ti, Senhor, que os nossos corações, as nossas mentes estejam abertas, que possamos aproveitar as reflexões do nosso querido Fernando, que está trazendo hoje para nós, que ele seja, Senhor, intuído, amparado nas suas reflexões dessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito obrigado, Fernando, Kátia. a palavra é sua. Muito obrigado, Kátia. O tema que estamos estudando na noite de hoje é Natal. Tema este que nos remete a Jesus diretamente. E por esse motivo, pode ser considerado o tema mais feliz de todos os temas que estudamos ao longo do ano. A simples menção ao nome de Jesus faz com que a nossa respiração fique mais suave e nós nos sentimos mais leves, mais relaxados, com mais esperança em nossos corações. A simples menção ao nome de Jesus. Introduzindo esse nosso estudo, no livro A Caminho da Luz, é dito que o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. E continua. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo,
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando a Terra se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Por esse texto do livro, nós percebemos a importância da vinda de Jesus ao planeta. E aí nós pensamos, refletimos sobre o planejamento dessa vinda, ou seja, houve um planejamento extremamente detalhado para ele mesmo vir à Terra em um determinado momento. Era, portanto, essencial que ele mesmo viesse, o líder, para que essa vinda fosse essencial para a missão que havia sido confiada pelo Pai para que o desenvolvimento do planeta ocorresse. Mas uma vez que ele tenha decidido vir, mandou precursores. E Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, lista alguns desses precursores para lançar as sementes do reino que ele viria fundar mais adiante. Krishna, Lao Tse, Abraão, Hermes Trismegisto, Moisés, Buda, Sócrates, Pitágoras, que ele enviara para despertar as consciências para a verdade, recordando aos homens a paternidade divina, laborando pela ética desde aqueles tempos. E eles floresceram como superior manifestação da vida. Ora, na Índia, disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda uma filosofia de paz e renúncia os continentes do espírito. Ora, na China, empreendendo os audaciosos voos da política relacionada à futura fraternidade entre os homens, ora no Egito, etc. E quando ele mesmo veio, estabeleceu algumas estratégias para essa missão, que era essencialmente transformadora. Transformar a realidade do planeta sob vários aspectos, de valores, certamente, mas também social. Porque a proposta de Jesus era uma transformação que representava uma revolução, a maior revolução de todos os tempos. Talvez a mais importante estratégia estabelecida por Jesus tenha sido a exemplificação. Ele exemplificava de modo que tivéssemos esses exemplos para o futuro. No capítulo A Estrela de Belém, no livro Luz do Mundo, também de Amélia Rodrigues, é dito: Rei divino, e não obstante submeteu-se às conjunturas da transitória convivência humana para sublime lecionar humildade. E nessa exemplificação, a estratégia utilizada em todas as circunstâncias, sempre a exemplificação. A primeira, o local e as circunstâncias do seu nascimento. Numa estrebaria, cercado por gente simples e ingênua, os pastores. O rei solar, que poderia ter escolhido nascer aonde quisesse, poderia ter sido filho do imperador, por exemplo, escolheu essas circunstâncias na lição exemplificadora e inicial de humildade e singeleza. Ou seja, já no início nos falando de valores, ou hierarquizando valores na sociedade então, valores estes que deveriam perdurar na esteira do tempo. Amélia Rodrigues nos fala ainda no capítulo 2, Estrela de Belém, acerca do nascimento de Jesus. Aquela viagem fora longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida, durante 4 ou 5 dias, sacudida pelo trote da montaria. Sucederam-se abismos e montes, subidas e descidas,
quase às portas da Cidade Santa, chegando por fim a Belém. E em pleno fastígio do Império Romano, indicado por uma estrela, anunciado pelos anjos, nasceu Jesus. Mas, naturalmente, um evento dessa natureza, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao planeta, não poderia se circunscrever àquele tempo. Deveria a mensagem daquela existência perpetuar-se. Ou seja, os exemplos e as palavras deveriam ter a capacidade de serem compreendidas nas sociedades futuras, mesmo com a alteração de costumes e com os avanços sociais. Os meses de mais intensa pregação deveriam ensinar aos milênios futuros, a fim de que os problemas do porvir já se apresentassem equacionados desde então. Isto é, o que viesse a ocorrer já houvesse, de alguma forma, acontecido e ensinado como se deveria agir corretamente. Dentre os numerosos exemplos de Jesus, o ato de repartir o pão teve um significado sempre especial. Jesus sempre reparte o pão e o dá a seus discípulos. Profundo significado, repartir o pão. Na estrada de Emaús, a que nós vamos referir adiante, ele caminha após a sua crucificação com 2 dos seus discípulos que não o reconhecem e falam o que havia ocorrido naqueles dias. E o estranho lhe fala das Escrituras e a necessidade de acontecer o que aconteceu. Jesus caminha com eles, entra na estrebaria, mais adiante nós vamos voltar a esse exemplo, e ele se dá a conhecer apenas quando reparte o pão. Ele poderia ter escolhido um momento qualquer, mas ele escolheu o momento de repartir o pão para ser reconhecido. Toda a significação, essa simbologia no repartir o pão, o exemplo de repartir o pão, tão importante ao longo dos séculos e certamente também nos dias de hoje. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues nos diz que o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus, ou seja, o início e o fim da doutrina de Jesus. Ela diz assim no livro Primícias do Reino, que é seu primeiro livro, no capítulo 3, o excelso canto. A carta magna, ou seja, a Constituição Divina, foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais se repetirá. O fasto, ou um fato memorável, ficará assinalado por todo o sempre. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. E aí vem a grande revolução, quando nos transformamos de desesperados, desesperançados, para bem-aventurados. A maior revolução de valores e social já proposta na história da humanidade. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que herdarão a terra. Como assim? Os pacíficos? Os vencidos? Aqueles que eram escravizados quando perdiam, esses herdarão a terra? Nem sempre nós nos damos conta, quando lemos o Evangelho, o que representava isso naquela época. Nem sempre nós contextualizamos a época para entendermos essas palavras, essa significação, essa transformação, essa quebra completa, ruptura de valores, onde os dominadores eram aqueles, ou os mais fortes, eram aqueles que, se vencessem, escravizavam os outros. Era simples assim. Se perdessem, se tornavam escravos. E, subitamente, os bem-aventurados são os pacíficos. Como assim? Como terá sido o coração daqueles homens, talvez alguns de nós estivéssemos lá, naquele momento quando nos deram essa notícia que era completamente diferente de tudo que havia sido ouvido até então? Tudo.
Amar ao próximo como a si mesmo? Como assim amar ao próximo? Não se deve ter apenas o respeito àqueles vencedores? Amar, que palavra é essa? Amar é a palavra dos fracos? Jesus trouxe a uma revolução que nem sempre nós nos damos conta nos dias de hoje. Há necessidade de contextualizarmos para termos ideia do que terá sido essas palavras de Jesus, especialmente nesse dia onde ele nos trouxe a Constituição Divina. E ele também curava os corpos para mostrar as credenciais, as suas credenciais como filhos de Deus. E nesse processo de cura dos corpos, onde ele fez numerosas vezes, ele também nos falava da necessidade de transformação. Ele dizia: vá e não peques mais. A impressão que a gente tem em alguns momentos parece uma coisa um tanto ou quanto piegas. Olha, não peques mais. Mas isso tem um significado profundo, o não peques mais. E esse significado profundo nós podemos exemplificar na passagem dos 10 leprosos, que de início, a primeira vez que eu ouvi essa passagem, eu confesso que não a compreendi bem, porque vinham 10 leprosos, pedem que Jesus os cure e no caminho eles são curados. E um volta para agradecer. E aí Jesus lhe diz: vá em paz, tua fé te curou. Como assim? Não foram 10 os curados? Como esse que voltou foi curado? Os outros 9 não o foram? Na realidade, aqueles 10 curados o foram das consequências dos seus pensamentos, das suas ações, naquele momento. O que retornou, através de sua fé, a fé gerou nele uma transformação que o curou das matrizes geradoras dos problemas. Ele foi curado das causas também, não apenas das consequências. Os 10 foram curados naquele momento das consequências. Aquele que retornou também foi curado das causas do problema. Portanto, no futuro, esse que foi verdadeiramente curado, curado das causas, não reincidiria em problemas semelhantes, não teria consequências semelhantes, enquanto aqueles 9, se não foram curados nas causas que dependem, portanto, deles, teriam, talvez, circunstâncias de novos problemas, de novas doenças, de novas questões. Então, esse não peques mais significa transforme-se. Transforme as matrizes geradoras dos sofrimentos que o trouxeram até aqui. Nem sempre nós damos valor às palavras de Jesus. E se nós dermos valor às palavras de Jesus, nós veremos que em cada palavra teremos uma lição e uma significação. E Jesus também conscientizava aqueles seus seguidores acerca da continuidade da missão. E no livro Quando Voltar a Primavera, no Crepúsculo de Jesus, é dito que ele envia os 12, 2 a 2, para divulgar a mensagem do Evangelho. E aí, de novo, nesse planejamento de divulgação da mensagem, ele mesmo, com aqueles discípulos, fazem esse processo de transformação. E ele diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregai que está próximo o reino de Deus. Aqueles homens simples e ignorantes se destinavam a reformar a terra, a reestruturar o mundo. Nem certamente naquele momento eles não tinham consciência da grandeza da missão que lhes estava confiada. Ainda no que diz respeito à divulgação da mensagem, precisa ser mencionado o evento de Pentecostes no livro Primícias do Reino, onde é dito no capítulo Ide, Conquistai a Terra, onde os seguidores de Jesus falaram em línguas diversas após estarem hesitantes, com medo e mediunizados. Os evangelhos representam a parte escrita da mensagem, que é fundamental para a divulgação da mensagem. E, finalmente, Jesus nos fala também do Consolador prometido. O Consolador prometido que nós, espíritas, entendemos como a bênção da doutrina espírita, como oportunidade para todos nós. A consciência da missão diante de Deus
e da paternidade divina, Jesus a tinha em plenitude, da responsabilidade que lhe foi dada pelo Pai para a construção do planeta. Numerosas vezes ele manifesta isso, a consciência da missão diante de Deus e da paternidade divina. E ele, nesse processo de divulgação, envia aqueles seus seguidores. Eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos rapaces, para que se utilizem da sua compaixão, da sua mansidão, da sua solidariedade, da sua humildade, para transformar o mundo. Eis que vos envio para transformardes o mundo. E aqueles homens toscos, hesitantes no início, se agigantaram e, de fato, contribuíram para a transformação do mundo. Se agigantaram a tal ponto que morreram de morte pavorosa, todos eles, exceto João, com a plenitude do amor em seus corações e amando os seus assassinos, torturadores, tal como Jesus. O poder transformador de Jesus, que transformou aqueles homens hesitantes no início em gigantes da missão que lhes havia sido confiada. Talvez fosse importante que tivéssemos nós essa mesma consciência de sermos enviados, nós, de nossa vez, ao mundo. Seja no que for que estivermos fazendo, seja qual for a nossa atividade, o nosso trabalho, temos essa consciência da missão que cada um de nós tem. Seja a missão de paciência, seja a missão de solidariedade, seja a missão de um exemplo de singeleza diante da vida, enfim, seja o que for, que nós sejamos capazes de identificar a missão que cada um de nós tem, como se enviados estivéssemos por ele, como ele enviou aqueles 12 e aqueles outros mais adiante, em Pentecostes. Falando um pouquinho sobre oração, Jesus dava muito valor à oração. E ele mesmo orava muito. No livro A Flores no Caminho, o Rebanho Pastor, é dito o seguinte: depois do compassivo atendimento, ele se recolhera à oração, penetrando-se de paz decorrente da infinita comunhão com Deus. Sempre que a multidão o buscava, quase lhe exaurindo as forças inesgotáveis, fazia-se imprescindível buscar o Pai e nele aurir as energias do amor infinito, com que atenderia a astúrdia alma humana. Ficara, portanto, a sós com Deus, enquanto as estrelas coruscavam a semelhança de lírios de luz, balouçantes no empíreo. Em outro livro de Amélia, ela nos diz que Jesus mencionava a importância da oração. De modo bastante sintético, ele diz que o espírito precisa de oração mais do que o corpo de pão. O espírito precisa de oração mais do que o corpo de pão. Se nós considerarmos como nós gostamos do alimento e como precisamos do alimento material, talvez nós possamos ter uma ideia da necessidade nossa de oração. Jesus mencionava muito isso. Um outro aspecto que nós queremos retornar é a humildade, que foi exemplificada em vários quadros, e um dos últimos, cingindo-se, lavou os pés dos discípulos. Numa outra passagem, os discípulos haviam sido enviados e vinham em caminho discutindo a respeito de quem era o maior diante deles, Jesus. Jesus sabia o que eles estavam discutindo, mas perguntou-lhes a si mesmo: que vinhais vós discutindo pelo caminho? E eles, de certa forma, se envergonharam e disseram: não, nós vínhamos discutindo quem era o maior diante de vós. As reuniões nossas são feitas na casa de Pedro. Judas é responsável pela nossa bolsa. Sabemos do amor que tu dedicas a João. E nós? Mas quem de nós é o maior? Ao que Jesus responde: aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos, aquele que trabalhe em nome de todos. Mas essa questão não havia sido bem resolvida pelos discípulos, apesar disso, porque na chamada última ceia, eles também estão discutindo a respeito de quem era o maior, ao que Jesus se despe, cinge-se de uma toalha e lava os pés dos discípulos.
Mais uma vez, discutiam eles acerca de quem era o maior. E Jesus tem esse exemplo. Despe-se, cinge-se de uma toalha, a vestimenta dos escravos. Esse cingir-se de uma toalha tem toda uma significação, porque era a vestimenta que os escravos utilizavam, os servos utilizavam. E lava os pés dos discípulos. Os dois exemplos, humildade e espírito de serviço. Talvez os líderes do futuro, os grandes líderes do futuro serão esses que vão ser aqueles que abrem mão de tudo, abdicam de tudo e servirão aos seus semelhantes, os verdadeiros líderes em todas as circunstâncias, aqueles que se esquecem de si mesmos e se dedicam aos seus semelhantes. Nós finalizamos esse nosso estudo com mais uma lição de Jesus. Ao nos recordarmos da estrada de Emaús mais uma vez, quando aqueles dois discípulos pedem àquele estranho que os havia confortado e instruído acerca da missão do Messias, quando eles chegam ao local onde deveriam ir e pedem: fica conosco, Senhor, pois a noite desce e o dia está quase no ocaso. E ele fica, adentra-se na pousada, e a hora do repasto, quando ia ser servido o pão, ele o toma em suas mãos e o abençoa, repartindo, e é reconhecido. Esse pedido que nós fizemos e fazemos ao Mestre para que fique conosco, fica conosco, Senhor, a noite desce e o dia está quase no ocaso. Que nós possamos ter essas palavras em nossa mente e nos momentos tormentosos dizer isso para o Mestre. Ele há de nos ouvir, ele sempre nos ouve. Fica conosco, Senhor, nas noites das nossas vidas. O dia está quase no ocaso. A noite já desceu. Fica conosco, Senhor, e ele ficará conosco. Ele sempre permanece conosco quando nós abrimos o nosso coração para que ele fique conosco. Então, com essa percepção, essa certeza da presença de Jesus em nossas vidas, especialmente quando nós, de coração a coração, lhe pedimos para que fique conosco, com essa ideia, nós vamos pedir à nossa irmã Kátia para que faça a nossa oração. Obrigada, Fernando, por sua disponibilidade tão carinhosa em atender o nosso convite, brindando com uma mensagem tão bonita, uma reflexão tão bonita. Muito obrigada. E agradecemos também a todos que nos honraram com a sua presença e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, com mais um tema especial. Com a nossa prece final, encerraremos a nossa reunião. Convido a todos a vibrar conosco, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por tudo que tivemos nessa noite de hoje, por todo o aprendizado. E dizemos, Jesus, muito obrigada. Obrigada por ter se feito homem e vindo até nós para nos ensinar a fraternidade, a caridade e, acima de tudo, Senhor Jesus, por nos ensinar que Deus, nosso Pai, é amor, é justiça, é bondade. Que a sua luz, Senhor Jesus, a sua paz e o seu amor chegue aos lares de cada um de nós, nos fortalecendo, nos guiando, nos protegendo. Que a nossa caminhada, Senhor, aqui nesse planeta, seja uma caminhada de paz, de tranquilidade. Muito obrigada por tudo que nos deste e nos ensinaste. Que assim possa ser, graças a Deus. Que assim seja.